Nós estamos conversando com deputados gaúchos, deputados da região, sobre o fundo eleitoral. Quase 6 bilhões de reais, um valor até que é maior do que o próprio orçamento que foi destinado, por exemplo, ao saneamento público no país nos últimos anos. Deputado Paulo Calef, aqui por Bento Gonçalves, deputado federal. Deputado, obrigado por nos receber aqui, estar aqui conosco. O senhor votou contra ou a favor do fundão? Eu preciso explicar o que é votar no Congresso. A lei de diretrizes do orçamento, ela é enviada para o Congresso pelo Poder Executivo. O Poder Executivo vota na Câmara dos Deputados e imediatamente no Senado Federal. As duas casas juntas se chamam Congresso. A lei de diretrizes, ela teria que ser votada com muito mais antecedência do que nos foi apresentada, e ela foi entregue para o Congresso às 11 horas do dia anterior, sendo que o dia de ontem da votação era o último dia antes do recesso. Em outras palavras, teria que ser aprovada ou recusada ontem. Ser recusada, a LDO atrasaria todo o planejamento de governo para o futuro. Então, ou seja, eles pegaram o dinheiro do fundo eleitoral e colocaram junto com a lei orçamentária, foi isso? Na lei orçamentária veio já o valor do fundo. Então, quem colocou isso? Nós, inclusive eu particularmente, nos manifestamos contra a lei, a parte do fundo eleitoral. Porém, como veio do governo a LDO, nós precisaríamos entender por quê. Chegamos à seguinte conclusão. A Câmara de Deputados não votou nominalmente. Está gravado, quem quiser ver é só acessar a reunião de Congresso de ontem. Quem votou nominalmente foram os senadores. Mas nós, deputados, não podemos nem dar nossa opinião, porque foi por bloco. Então, o bloco da maioria, o bloco de tais partidos, votaram sem que os deputados pudessem dar sua opinião. Porém, existe uma coisa a considerar. Votado no Congresso, essa lei retorna para o Poder Executivo. E aí nós vamos entender se o presidente veta aquele pedaço ou não. Se ele não veta, é porque já havia um interesse do governo em que passasse. Então o presidente Jair Bolsonaro tem o poder de vetar esse fundo de 5 bilhões ainda. Ainda há uma esperança. Aí se o veto voltar para a Câmara, como é só o veto, aí vocês podem votar nós contra. Podemos nos pronunciar. Agora, se eu voto contra a LDO, o que acontece? Eu estou votando contra a construção de casas populares, que lá está previsto, estou votando contra o saneamento básico, contra o combate ao câncer, tudo aquilo que estava lá. Não dá para rejeitar a LDO e atrasar o país. O que a gente tem é que atacar aquilo que está errado. Então agora, que passou já pela Câmara dos Deputados por voto de bloco, que passou pelo Senado por voto nominal dos senadores, vai à presidência da República, que tem o poder de veto. Se o governo acha interessante vetar, que eu acredito que sim, aí volta para o Congresso para que nominalmente a gente se pronuncie. Aí é que vocês vão, então, o povo vai dizer votou a favor ou votou contra. Agora não dá para acusar os deputados disso, de jeito nenhum. E tem mais. Vamos falar que o governo federal tenha um interesse nisso. Nós estamos falando de voto impresso, que eu sou a favor. Nós estamos falando de uma despesa muito grande que vai ter para fazer o complemento das urnas. De onde virá esse dinheiro? Então, se não tiver na diretriz orçamentária, talvez não tivesse recurso. Foi isso aprovado, mas não poderia ser implementado. Eu não sei.
eu prefiro não me manifestar nesse sentido, mas vai ser a decisão da Presidência da República aceitar ou vetar. Depois, quando voltar para nós, da Câmara dos Deputados, com o veto, aí é que nós vamos poder nos pronunciar. Tudo que estão querendo fazer agora é destruir a imagem das pessoas. Parabéns para quem está tentando isso, e a gente tem que se defender. Bom, então está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro vetar ou não esse fundo eleitoral, depois os deputados poderão votar contra ou a favor. Deputado Paulo Calef, o senhor, nesse período que está na Câmara Federal, aí já, me parece, trouxe algumas emendas. Para que cidades foram, quais foram os valores? Bom, na LDO, cada deputado pode incluir 3 projetos. Tá? Eu entreguei os seguintes projetos. Depois eu falo do que já aconteceu. Agora estou falando do que eu entreguei para a LDO. Quer dizer que eu não entreguei o projeto do fundo partidário. Fique bem claro, já veio pronto do governo. Mas eu entreguei o projeto da 470 para resolver o trânsito da BR em 5 municípios que se chama trânsito urbano, que é de Nova Prata, passa por Veranópolis, Bento, Garibaldi e Barbosa. Entreguei um projeto, um pedido de verba para fazermos aquela ligação da BR-116 para desviarmos da Charlau, que todos nós que temos que ir a Porto Alegre sabemos o quanto demora a fazer esse desvio e até o risco e a multa e tudo aquilo que a gente está sujeito. E entreguei um outro projeto pedindo a inclusão do setor moveleiro, não especialmente das indústrias de móveis, mas sim para aqueles que fazem o design dos móveis e aqueles que fazem os acessórios dos móveis, para que, junto à Agência Nacional de Exportação, a ANPEX, consigam obter fundos para participar das feiras internacionais, que é muito importante. Senão, nós vamos sempre ficar para trás e não vamos conseguir exportar os nossos móveis. Se não fossem as exportações, com essa crise que aconteceu, a nossa indústria moveleira quebraria. Então, eu entrei com esse pedido, esses 3 pedidos. Esse último pedido foi, inclusive, um aconselhamento do Sindimóveis e da Moverx. E isso em volume de recursos representa quanto? Bom, se inclui na lei, porque a lei só tinha 3, para fins da agricultura, para fins do calçado, dos calçados, e o terceiro que eu não recordo agora. Ora, me cabia incluir os móveis, e eu o fiz. Tá? Então, estando dentro da LDO, e a LDO destinando mais dinheiro para a agência de exportação, nós temos condições de reivindicar uma parte do bolo. Mas se não está na lei, nós não podemos reivindicar nada. Então foi isso que nós combinamos com essas 2 entidades, até pedindo uma certa mudança dos estatutos para poder receber recursos para essa finalidade. Agora, o que nós já fizemos? O pessoal está olhando se eu votei a favor da ficha suja. Ora, pessoal, nunca passou lá nada com referência à ficha suja. O que passou lá foi sobre a improbidade administrativa, porque havia uma divergência entre o que pensa a justiça e o que diz a lei. O que tinha que fazer a lei? Clarear. O que se clareou? É que, havendo um erro administrativo, ele não pode ser caracterizado como improbidade administrativa, porque pode acontecer qualquer tipo de erro, por desconhecimento, por mau lançamento, por mudança de governo e ter que ajustar coisa do governo anterior. O erro administrativo é factível, mas o dolo não. O dolo é aquele que, quando o cara erra, se apropria de dinheiro público, esse é um ímprobo. Esse tem sim que caçar os direitos administrativos. Perdão, os direitos políticos, além de pagar o prejuízo. No outro caso do erro, não, ele paga o prejuízo, mas não se caçam os direitos, não é justo. Essa foi a votação. Aí vem um partido, vem um vereador aqui de dentro e vai a público, votou a favor da ficha suja. Ah, vamos cachumbar a formiga, vamos se preocupar com aquilo que a pessoa faz, e não aquilo que fica inventando para sujar o nome da pessoa. Vocês não vão sujar meu nome. Tá? Estou aproveitando... E tem mais. O senhor vai votar contra, então, se o fundão, o presidente Jair Bolsonaro voltando o projeto, vetando o projeto, o senhor votará contra? Então. Depende. Que
o fundo partidário não se destina à campanha política, e sim se destina, por exemplo, a comprar urnas para o voto impresso, não votarei contra. Eu quero ter uma justificativa de por que aquele jabuti estava lá. Deu para entender bem? Sim, então o senhor é favorável ao voto impresso, mas não ao financiamento aos partidos. Isso. Exatamente. Eu não usei financiamento para partido Ok. quando fiz minha campanha de deputado federal. Recebi 50 mil e mandei de volta. Tá? Eu não preciso disso, eu preciso do voto, e não do dinheiro para comprar o voto, como é costume aqui em Bento Gonçalves, de muitos partidos. Então, não surge no meu nome. Agora vamos ver, por que não divulga a imprensa, não vocês, do grupo RS-Com tem a característica de divulgar também o que se faz. Mas tem uma imprensa que não divulga, tem uma imprensa que nem sequer menciona que eu fui convidado pelo presidente da República para vir no avião dele, desde Brasília, a todos os recantos gaúchos que ele visitou, Caxias, Bento, Porto Alegre. Não menciona nada. Esses que não mencionam é porque eles têm um interesse em fazer com que não apareça o esforço desse deputado em representar bem a nossa região e a nossa cidade. O que acontece? Se não estão interessados em divulgar, pelo menos não denigram a imagem da pessoa. Eu levei 73 anos mostrando que eu sou honesto, que eu faço tudo pela minha cidade e que eu não precisava estar lá se não fosse os interesses do município. E aí denigre. Olha, pessoal, em 60 dias eu entrei com 2 projetos de lei, sou relator de 8 projetos de lei, participo de 5 comissões do Congresso, enquanto tem deputados que nunca fizeram isso na vida. Vão procurar, pessoal, vamos ver. Vamos ver só. Eu sem ter uma emenda parlamentar, nesses 60 dias, eu consegui aqui para a região 11 milhões de reais. Não deixei fechar o hospital, arrumei dinheiro para estradas de interesse coletivo, no caso da área rural. O maior dinheiro que chegou para o Hospital Taquini, que até é estranho que o Taquini não tenha recebido ainda, mas Garibaldi já recebeu, Caxias também, alguma coisa nós vamos ver aí. Porém, tudo isso a gente faz, pessoal, sem interesse. Eu não preciso divulgar essas coisas, mas eu estou me obrigando a divulgar porque eles divulgam aquilo que acham que é de ruim. Por isso eu quero agradecer ao grupo RS-Com por me dar essa oportunidade, não de defesa, mas a oportunidade de dizer, pessoal, vamos construir juntos, vamos nos unir, não vamos nos destruir. Tudo aquilo que for feito em prol da cidade não é em favor do poder. Quem precisa do poder não precisa de você. Quem precisa do poder, ele usa você para os seus interesses particulares. Muito obrigado. Okay. Tem mais perguntas? Deputado Paulo, agradecer então a presença aqui, deputado Paulo Calef, então, se manifestando sobre esse caso do fundo eleitoral e também trazendo para nós informações das emendas aqui para o grupo RS-Com.